Muito bem, meus caros alunos do Seminário Teológico Interdenominacional. Esta é a nossa disciplina de homilética e estamos falando sobre a nossa quinta aula, vídeo aula número 5, que vamos dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, quando falávamos sobre tipos de sermões. Quanto ao tipo, os sermões podem ser da seguinte maneira: sermão temático. O nome já diz. São sermões que fazem referência ao tema, relativo ao tema. O sermão temático é aquele sermão que expõe a verdade bíblica através de um tema utilizado pelo pregador, que poderá escolher o texto que irá aplicar no sermão. A escolha do texto deverá estar de acordo com o tema selecionado. Deve-se escolher o tema primeiramente, para depois optar pelo texto bíblico. Na pregação temática é fácil a escolha dos sermões doutrinários ou evangelísticos, pois os textos são extraídos diretamente da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Após a escolha do tema, ele divide o sermão em tópicos para enfatizar o texto escolhido. O esboço do sermão é derivado do tema. Eis algumas vantagens que veremos agora com referência ao método temático. Primeiramente, diversidade de tópicos. O pregador possui plena liberdade para explanar diversos temas e não fica preso a um texto bíblico somente. Poderá ele fazer uso de trechos bíblicos durante o desenvolvimento da sua pregação. Segundo ponto, que fala das vantagens do método temático, é que é um método de fácil elaboração. Vamos encontrar facilidade para desenvolvimento de qualquer assunto, o que irá facilitar a organização das ideias e dos argumentos. É o método mais praticado pelos oradores iniciantes, já que o alvo da mensagem é atingido de maneira imediata. A pregação temática tem a facilidade de centralizar a ideia e o tema da mensagem, promovendo melhor compreensão dos argumentos apresentados. Terceira vantagem do método temático fala da uniformidade. Depois da escolha do tema pelo orador, não existe combinação com outros assuntos, já que o pregador pode manter-se fiel ao tema escolhido, desde que tenha cautela na escolha do texto proposto, a fim de não abordar outros assuntos. E por último, nós vamos ter como vantagens do método temático o favorecimento do estilo literário e da ordem cronológica. O orador também pode intermediar outras fontes literárias para aplicá-las à Bíblia, tais como hinos ou poesias. O pregador não deve negligenciar o estudo aprofundado da pregação temática, bem como evitar o secularismo, isto é,
o sistema ético que não aceita a influência da fé ou da devoção religiosa, pautando-se somente em fatos ou experiências resultantes da vida presente. Vamos exemplificar para vocês um sermão temático. Vamos tirar como tema a atuação da palavra de Deus. Este é o nosso tema, atuação da palavra de Deus. Dentro das divisões do assunto a ser desenvolvido, nós poderemos dividi-los em tópicos, como, por exemplo, primeira subdivisão, salvação humana. Na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21, está registrado que, por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então poderíamos, dentro deste tema, atuação da palavra de Deus, falar sobre a salvação humana. Na segunda subdivisão, daríamos como título Libertação Humana, com base no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. E o defunto saiu, sendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, com base neste texto, poderíamos discorrer sobre a libertação humana. Ainda um terceiro ponto, poderíamos subdividir, dando um título, tal como julgamento do coração humano, com base em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então falaríamos, dentro deste tema, a atuação da palavra de Deus sobre o julgamento do coração do ser humano. Ainda, uma outra subdivisão poderíamos dar como título a purificação do coração humano. Já que falamos sobre julgamento, falaremos agora sobre a purificação, com base na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 26, que diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Falaríamos também sobre a consolação do coração humano, como um dos efeitos da atuação da palavra. E o nosso texto poderia ser ainda Hebreus capítulo 6, versículo 18, para que, por 2 coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E por fim, fecharíamos este tema falando sobre a significação humana, com base agora no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então percebam o tema, a atuação da palavra de Deus, que será o assunto a ser desenvolvido, o assunto a ser abordado, e suas
respectivas subdivisões. Fizemos 6 divisões, 6 tópicos, que formam então o corpo do sermão. Este seria um exemplo do sermão temático. Outro tipo de sermão é o sermão textual. O sermão textual é aquele sermão relativo ao texto, é aquele sermão cujo tema, cujo assunto está dentro do texto. Então, diferente do temático. Então, o sermão textual é aquele cujo assunto é extraído, ele é retirado do próprio texto. Geralmente, utiliza-se um único trecho bíblico, do qual se extrai o assunto central e demais termos que serão tratados dentro do tema proposto. Então, o tema do sermão textual origina-se do próprio texto. Observem bem a diferença. Origina-se do texto. Então, o sermão textual pouco difere do temático. No entanto, baseia-se num versículo bíblico. Ele está fundamentado, baseado numa passagem bíblica, parte do mesmo ou numa só palavra, pois visa o quê? Visa enfatizar um único assunto. E quais são as vantagens encontradas no sermão textual? Dentre os benefícios encontrados no sermão textual, vamos elencar os principais, que são os seguintes. Primeiro, expor bem um assunto em todos os seus detalhes. Segundo, colocar o ouvinte em contato mais íntimo com a palavra de Deus, já que o tema está fundamentado num texto bíblico. Terceiro, oferecer várias oportunidades de originalidade. Quarto, o ouvinte fixa a sua atenção numa passagem das Escrituras. Seus olhos estão fixos ali no texto. Quinto, o pregador pode descobrir verdades em determinados textos que para outros passam despercebidas, melhor dizendo. Sexto benefício que nós podemos encontrar no sermão textual. Este método permite que o espectador, o ouvinte, permaneça com a sua Bíblia aberta no texto que o pregador está se referindo, no texto lido, evitando então conflitos de pensamentos, divagações de pensamentos. Sétimo benefício, outro benefício é a facilidade na preparação do sermão, de fácil elaboração. Oitavo benefício, os assuntos a serem ministrados encontram-se concretamente dentro do texto lido. Nono benefício que nós podemos também enumerar. O ouvinte consegue acompanhar o desenvolvimento do tema juntamente com o pregador, facilitando assim o aprendizado. Então ele vai acompanhando o desenvolvimento da ideia do pregador, porque ele está ali com o texto aberto em mãos. E por último, nós podemos também elencar que este método permite ao ouvinte familiarizar-se com a palavra, né? Ele cria uma certa familiaridade com a palavra, ele se aproxima da palavra. Então, por outro lado, nós vamos também observar que o sermão textual ele não deve ser preparado com base em certos textos bíblicos. Observem bem isso, pois há aqueles textos que não esboçam uma ideia clara. Sem falar ainda nos versículos bíblicos que contêm outras ideias. Porém, isso não é impeditivo desde que o pregador tenha cautela, tenha percepção para não expor suas ideias, suas próprias ideias, e desenvolver mensagens com teores heréticos.
Ainda poderemos dizer que os pregadores que lançarem mão do sermão textual devem fazê-lo empregando o uso de ideias consistentes, a fim de não tornar cansativa a pregação, a fim de que a pregação não fique repetitiva e redundante, já que o pregador encontrará dificuldade para embasamento do tema com argumentos firmes e consistentes. A prática do sermão textual não é aconselhável aos pregadores iniciantes. Como a maioria dos textos utilizados nos sermões textuais são pequenos, torna-se difícil aplicá-los na vida cotidiana dos ouvintes, porque o texto ele é muito limitado, né? Então a amplificação fica mais difícil. Então o estilo do sermão textual é menos utilizado pelos pregadores que preferem mais os estilos temáticos, que nós já dissemos, ou os estilos expositivos, que nós ainda veremos. Por quê? Porque possuem maiores possibilidades de assuntos e temas para ensinar os ouvintes sobre a vida cristã, sobre o desenvolvimento da vida cristã. Todavia, quando são utilizados com bom senso, deles podem ser extraídos maravilhosas pregações. Agora, como preparar um sermão textual? Primeiramente, o pregador deve definir o versículo, a passagem bíblica e a ideia principal do texto escolhido. Qual é o núcleo, a ideia principal que contém no texto lido? Separar bem a opinião textual, pois algumas passagens possuem diversidade de assunto. Observar isso. Após determinar o alvo central da pregação, o pregador, então, ele deve preparar a sequência dos tópicos fundamentais de acordo com o critério escolhido pelo orador, tendo sempre em vista o foco final da pregação. Então vamos deixar aqui para vocês um exemplo, vamos exemplificar um modelo do sermão textual e o seu esboço. Poderemos dar como tema de um sermão textual o seguinte título: Cristo é o único caminho que leva à salvação. Então, o que é o tema? O tema é o assunto a ser abordado. E o nosso tema tem como título: Cristo é o único caminho que leva à salvação. Então, dentro deste tema, nós vamos abordar o nosso sermão, o nosso assunto. E qual é o nosso texto base? Por isso ele é sermão textual, porque eu vou me fundamentar, vou tirar os meus argumentos em cima de um texto elaborado. Vamos tomar como exemplificação o capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 9 e 10. O que dizem? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então este é o nosso texto base. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Então, eu não vou poder sair deste assunto, porque o meu sermão é textual. Vou então fazer as subdivisões. Eu posso começar dizendo que Jesus é o único caminho que conduz a Deus. No segundo ponto,
eu vou dizer que Jesus recebe todos quantos o procuram. Na terceira subdivisão, eu poderei dizer que Jesus garante o bom alimento. E também, finalizando o sermão textual, eu vou dizer que Jesus veio para dar vida abundante. Formei assim o que eu chamo de corpo do meu sermão. Eu tenho o tema, o texto base do meu sermão, as subdivisões, os tópicos, e depois da exposição das aplicações reveladas pelo texto, que são as subdivisões que nós já vimos, o pregador, então, ele atrairá os ouvintes através do apelo. O apelo nós vamos chamar de conclusão do sermão. Este é um exemplo, um modelo de um sermão que nós denominamos de sermão textual. E qual outro tipo importante de sermão? Nós falaremos apenas de 3 principais tipos de sermões. Existem outros estilos, mas vamos falar dos 3 principais. O terceiro tipo de sermão nós vamos denominar de sermão expositivo. Expositivo por quê? Porque ele descreve, ele dá a conhecer algo. Então, o sermão expositivo é aquele sermão que vai fazer a apresentação organizada de um assunto. Ele vai fazer a explanação de um tema de forma organizada, de forma metódica. Então, o sermão expositivo, ele baseia-se num trecho das Bíblias, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Então vamos verificar que o sermão expositivo ele é o mais difícil de se preparar. Por quê? Porque ele possui muitos textos, ao contrário do textual. Vimos que no sermão textual nós tivemos apenas um texto. E este texto ele pode ser pequeno. Ele pode ser apenas uma frase do versículo. Ao contrário do sermão expositivo, que ele vai conter vários textos. Muitos textos. Então, ele mostra as divisões e as subdivisões do texto. O sermão expositivo, ele caracteriza-se por ser uma mensagem expositiva, isto é, uma mensagem explicativa do texto. Então, este tipo de sermão, ele, apesar de ser o mais difícil, é o que mais edifica a igreja. Também é o que mais exige, né? Ele é o que mais vai exigir do pregador no seu preparo durante a sua elaboração. Por quê? Porque o orador ele vai destrinchar os textos, ele vai esmiuçar, ele vai fazer uma análise pormenorizada, né? Ao dizer algo de forma detalhadamente. Por isso, difícil de ser elaborado. Mas é o que mais edifica o rebanho de Deus. Então assemelha-se ao sermão textual. Por quê? Porque ambos são extraídos de um texto bíblico. No sermão textual, a ideia núcleo vem do texto, né? Um único texto. Porém, as divisões e as subdivisões são tratadas e argumentadas de acordo com a disponibilidade do pregador. Já no sermão expositivo, as divisões e as subdivisões são extraídas das circunstâncias narradas no texto. Então vai envolver um contexto além do texto. Então, todavia, o sermão expositivo tornou-se mais usado por possuir inúmeros benefícios, tais como garantir a veracidade da palavra,
impedindo que o pregador dê outro rumo ao texto. Uma forte característica é o tratamento que se dá ao texto, pois expressa exatamente o que o versículo está dizendo. O sermão expositivo fornece o alimento espiritual à igreja, orientando o ouvinte, o espectador, a ter um profundo relacionamento com Deus. Ao preparar o sermão, o pregador também se alimenta espiritualmente, ao passo que ele vai analisando, executando o desenvolvimento do seu sermão, ele também está se alimentando. Depois de alimentado, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir o alimento de que ele se nutriu para os ouvintes, para a congregação, para os seus espectadores. Então, quais são as vantagens do sermão expositivo? Temos também algumas vantagens. Primeira grande vantagem é o tipo de sermão que mais se harmoniza com a prédica. É o método mais antigo. É o que mais expõe as escrituras. É o que mais esclarece. É o que mais aumenta a visão espiritual. É o que mais mostra as verdades bíblicas. Porque ele vai ter várias referências. Ele vai se dirigir a outros textos. A vários textos. Agora temos desvantagens. Quais seriam as desvantagens do texto expositivo? Já vimos que ele é o texto mais difícil de ser elaborado, pois se corre o risco de se apresentar uma série de pequenas mensagens. Corre-se também o risco de se apresentar muitas ideias ao invés de uma só. Então ele requer mais tempo e maior preparo, durante a preparação, durante a elaboração, por ser um método difícil, um método mais complexo, porém mais rico, mais profundo. Então o pregador precisa dedicar-se à pesquisa e ao estudo do contexto histórico, o contexto cultural do texto bíblico proposto. Então, em torno do texto tem todo um contexto cultural, um contexto histórico, um contexto filosófico que precisa ser aplicado, que precisa ser desenvolvido. Então, caso o sermão seja mal elaborado, o orador que o elaborou, ao apresentar o texto sem explorar a fartura dos elementos históricos, dos elementos contextuais, não será chamado então de sermão expositivo. Por quê? Porque a característica principal do método expositivo é a exploração de todos os fundamentos descritos no texto bíblico. Então, o pregador vai ter que ter uma visão ampla, contemplando todo o contexto histórico, contexto social, o contexto cultural. Vai ter que ter uma visão muito abrangente para que o sermão possa, então, ser denominado de sermão expositivo. Bem, gente, estes são os 3 principais sermões que nós vimos aqui durante o nosso estudo. O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. São os 3 principais, os 3 mais usados pelos pregadores. Falaremos agora sobre a seriedade do estudo de um sermão expositivo. No processo de comunicação de um sermão expositivo, o fundamento é a transmissão da palavra através de relatos históricos, relatos literários, além da interpretação gramatical. Por isso, é considerado o mais completo método. Por quê? Porque ele possui qualidades persuasivas
e tem poder de influenciar o ouvinte através dos argumentos do orador. Então, trata-se da mais importante entre os demais. Por quê? Porque ele expõe de forma fidedigna o que o texto de fato está dizendo, o que faz reduzir os erros de interpretação. Ele expõe de maneira ampla, de maneira amplificada, o sentimento requerido pelo Espírito Santo. Ele vai dar margem para que o Espírito Santo possa trabalhar. É a palavra que tem capacidade para preenchimento do vazio do coração, e não a ideia ou a metodologia usada pelo pregador. O bom pregador é apenas o coadjuvante, apenas o auxiliador, isto é, ele exerce o papel de secundário, não o papel principal dentro do sermão. A apologética, que trata da defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão, está totalmente ligada à pregação expositiva, porque esse método procura elucidar as verdades à luz da Bíblia para debelar as heresias em relação às Sagradas Escrituras. E dando continuidade ao nosso assunto, à nossa aula de hoje, nós veremos agora algumas ideias erradas a respeito do sermão expositivo. Vamos falar sobre a exegese. O que seria a exegese? É o comentário ou a dissertação que tem por objetivo, esclarecer. O objetivo é interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Então, a exegese, ela vai fazer a interpretação do texto lido. Então, alguns pregadores usam a exegese para a exposição do texto, mas o tratamento expositivo do texto não tem como prioridade a interpretação dos usos linguísticos, como se fosse um léxico, que seria o quê? A etimologia, né? A reunião das palavras de uma língua. Então, não é isso, né? Como se fosse um léxico para exprimir cada construção frasal. Ao agir dessa maneira, o pregador apenas conseguirá cansar o ouvinte. A exegese é necessária para o pregador esmiuçar o texto, não para explaná-la ao ouvinte. Então, a exegese ela vai servir de ferramenta, de instrumento, para que o pregador possa esmiuçar o texto. Ao elaborar o corpo do seu sermão, ele vai lançar mão da exegese, né? Não para aplicá-la ao ouvinte, mas sim para a elaboração do seu sermão. Uma outra ideia errada a respeito do sermão expositivo é a explicação bíblica. A explicação repetitiva dos aspectos históricos retratados no texto confunde o ouvinte. O pregador precisa usar essas informações como cenário secundário e não como o núcleo da discussão, não como o ponto central. E não confundir o esboço temático com o esboço expositivo. Nós já vimos a diferença entre ambos. Então, o método expositivo não está fundamentado em um tema absoluto, conforme o textual, pois o tema desse tipo de sermão é extraído do próprio texto bíblico, não se adapta geralmente a um tema da ordem do fato. Quando o texto bíblico não é capaz de falar por si só, esse fato tira a eficácia da pregação expositiva. Então, quais são algumas das peculiaridades do sermão expositivo? Vamos ver as principais características desse tipo de sermão. O texto bíblico é o principal fundamento do sermão expositivo. Todavia, isso não é impeditivo para que o pregador lance mão de outros textos ao mesmo tempo. Todavia,
deve prestar muita atenção para não misturar os textos, prejudicando a profundidade do texto principal, que é o texto bíblico. A fidelidade ao texto principal é outra característica do sermão expositivo. Isso se chama hermenêutica, ou seja, a interpretação dos textos, do sentido das palavras, acatar as normas de interpretação da palavra de Deus. O sermão expositivo não força a dizer aquilo que o texto não diz. Quando isso acontece, surge uma nova heresia. Outro fator preponderante na pregação expositiva é a coerência textual, ou seja, o nexo, a harmonia entre as ideias, a conexão. Os diversos assuntos devem ter ligação entre si. As ideias do sermão se encaixam, estabelecendo com isso uma abordagem clara do que a Bíblia quer dizer, do que a Bíblia está dizendo. A ilustração é também um dos aspectos peculiares deste tipo de sermão, do sermão expositivo. A ordem lógica do assunto deve ser descrita de acordo com o ponto culminante do sermão, isto é, o apelo. O pregador deve evitar o uso repetitivo de termos, sempre manipulando ou manejando bem as palavras-chave. O alvo central do sermão expositivo é a aplicação daquilo que foi dito, pois a aplicação do sermão deve refletir a realidade do espectador. Como transpor os obstáculos na elaboração do texto expositivo para explorá-lo de forma consistente? De que forma poderemos explorá-lo? Primeiro ponto, analisar bem o texto. Se o pregador não dispuser de tempo disponível para elaboração ou elaborar um texto expositivo, ele não deve se atrever a desenvolvê-lo. A interpretação correta do texto é uma das exigências do modelo da pregação expositiva. Também é de grande valia a observação do contexto, a observação dos contextos históricos ligados diretamente ao texto. Então, ter conhecimento do principal propósito do texto torna criativa a pregação. Outra qualidade substancial da pregação expositiva é a demonstração da praticidade, isto é, da característica do que é prático, pois serve para evidenciar o dia a dia do espectador. Se o texto for muito teórico, tornar-se-á cansativo para o espectador, cansativo para o ouvinte, enfadonho. Então, para concluirmos a nossa lição de hoje, a nossa quinta aula, nós vamos dar um exemplo de um esboço do sermão expositivo, de que nós vimos agora. Vamos propor um título. O nosso sermão vai ser um sermão expositivo. Que título poderemos dar a este sermão? Bem, vamos ter como tema o assunto a ser tratado, o cristão e a batalha espiritual. Então, o título seria a expressão que se coloca no início do sermão. Estou elaborando o meu sermão, dei a ele um título, e o título é O Cristão e a Batalha Espiritual. E qual é o meu texto base? Poderemos tirar como texto base a carta, epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 20. Então, o texto base é aquele texto que vai garantir
o desenvolvimento do conteúdo básico do sermão. Então, tiramos o nosso texto base, vamos agora partir para a introdução, para a elaboração do corpo do nosso sermão. Poderemos iniciar falando do fortalecimento. O crente deve se fortalecer no Senhor, com base no versículo 10 deste texto base. Dentro deste subitem, fortalecimento, nós vamos fazer outras subdivisões. Na primeira subdivisão, nós poderemos falar que ninguém pode lutar se estiver fraco. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus é a nossa fortaleza. Então, dentro deste item fortalecimento, fizemos duas subdivisões, falando que ninguém luta, ninguém vence nenhuma guerra se estiver fraco, e que a nossa fortaleza é Jesus Cristo. Segundo item, já que falamos do fortalecimento, vamos falar agora do conhecimento da armadura de Deus, com base no versículo número 11, versículo 11. A armadura de Deus, o dever de saber quais são as armaduras de Deus e buscar capacitação como bom soldado. Conhecer as armaduras e buscar capacitação dentro dessas armaduras, com base no versículo 11. Bem, dentro desse segundo item, nós poderemos fazer outras subdivisões dentro deste assunto. Primeira subdivisão, nós vamos falar que sem preparação para a guerra não existe vitória. Ninguém vence nenhuma guerra se não se preparar. Segundo ponto, essa capacitação é recebida na igreja através da oração e no exercício do estudo da palavra. Terceiro ponto, o instrutor é o Espírito Santo. Então fechamos este segundo item, esse segundo tópico, com essas subdivisões. Bem, o terceiro item nós poderemos falar sobre o campo da batalha, o lugar de combate. Com que base? Com base no versículo 12 do nosso texto. Então, vamos fazer agora as subdivisões dentro deste terceiro item. Primeira subdivisão, o campo da batalha, o lugar de combate, né? É espiritual. Onde? Nos lugares espirituais. Não é um lugar geográfico. Existe um inimigo espiritual. Quem é o diabo? Então falamos neste terceiro item, neste terceiro tópico, sobre o campo de batalha e o lugar do combate. Bem, o nosso quarto tópico poderemos dar por tema as armas espirituais desta batalha, com base nos versículos 13 a 17 do nosso texto base, que falam nessas passagens sobre as armas espirituais. Quais são estas armas espirituais? Versículo 14, o cinto da verdade. Ainda versículo 14, a couraça da justiça. Versículo 15, calçados na preparação do evangelho. Versículo 16, o escudo da fé. Versículo 17, o capacete da salvação. Ainda no versículo 17, a espada do Espírito. Então temos aqui as armas espirituais que podem ser usadas nesta batalha, que é também uma batalha espiritual, cujo terreno não é geográfico, mas também espiritual. Vejam, né, todo um contexto, né, uma série de informações que contém um texto expositivo, mas fundamentado em um texto, sem fugir do assunto, né? Mas
amplificando o tema. E por último, poderemos falar sobre a provisão da batalha. Quais são as subdivisões desse tópico? A oração na batalha, versículos 18 e 19. A oração em todo o tempo, versículo 18. Vigiar com perseverança, também versículo 18. Na força da palavra de Deus com confiança, versículos 19 e 20. Temos aí então, amados, o corpo, o desenvolvimento do nosso sermão que nós estamos estudando, né? O que nós denominamos de sermão expositivo. E como fechamento, como conclusão, poderemos fazer o que nós denominamos de apelo, né? O apelo final seria o nosso fechamento. Então, a conclusão ela deve ser feita enfatizando uma mudança de atitude. O que seria isso? Uma mudança comportamental. Este é o nosso objetivo. Então, ao subirmos ao púlpito com uma mensagem expositiva, devemos fazê-lo com o desejo de ir ao encontro de uma necessidade humana. Qual é a necessidade primordial do meu ouvinte, do meu auditório? E não simplesmente explicar uma passagem das Escrituras, mas o foco, o objetivo é suprir uma necessidade. Então, após a exposição dos tópicos elaborados para a explanação do texto, o pregador faz um resumo aplicativo e em seguida ele lança o apelo e então conclui-se o seu sermão expositivo. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, da nossa disciplina homilética, e desejando a todos vocês um excelente estudo e que vocês possam realmente ter apreendido estas lições, estas instruções e aplicá-las agora, né, no ministério de cada um de vocês. Que Deus os abençoe de forma abundante.